Alcorão Sagrado, 13ª Surata, o Trovão. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Alef, Lam, Mim, Ra. Estes são os versículos do livro. O que te foi revelado por teu Senhor é a pura verdade, porém, a maioria dos humanos não crê nisso. Foi Alá quem erigiu os céus sem colunas aparentes, ou logo assumiu o trono e submeteu o sol e a lua, à sua vontade, cada qual prosseguirá o seu curso, até um término pré-fixado. Ele rege os assuntos e elucida os versículos para que fiqueis persuadidos do comparecimento ante o vosso Senhor. Ele foi quem dilatou a terra, na qual dispôs sólidas montanhas e rios, assim como estabeleceu 2 gêneros de todos os frutos. É ele quem faz o dia suceder à noite. Nisto há sinais para aqueles que refletem. E na terra há regiões fronteiriças, de diversas características, há plantações, videiras, sementeiras e tamareiras, semelhantes, em espécie, e diferentes, em variedade, são regadas pela mesma água e distinguimos umas das outras ao comer molus. Nisto há sinais para os sensatos. E se estranhas, a falta da fé deles, mais estranha é a pergunta que fazem, quando formos convertidos em pó, reapareceremos como novas criaturas. São os tais que negam o seu Senhor, ou são os que levarão cangas em seus pescoços, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Pedem-te que lhes seja apressado o mal, ao invés do bem, sendo que antes disso houve castigos exemplares, embora teu Senhor seja indulgente para com os humanos, apesar das suas iniquidades, porém, teu Senhor é severíssimo no castigo. E os incrédulos dizem, por que não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Porém, tu és tão somente um admoestador, e cada povo tem o seu guia. Alá sabe o que concebe cada fêmea, bem como o que absorvem as suas entranhas, o que nelas aumenta e o que diminui, e com ele tudo tem sua medida apropriada. Ele é conhecedor do desconhecido e do conhecido, o grandioso, o Altíssimo. Para ele é igual quem de vós oculta o seu pensamento e quem o divulga, quem se esconde nas trevas e quem se mostra em pleno dia. Cada de tais pessoas tem anjos ou protetores. Escoltam-no em turnos sucessivos, por ordem de Alá. Ele jamais mudará as condições que concedeu às pessoas, a menos que elas mudem o que há em seus íntimos. E quando Alá quer castigar a um povo, ninguém pode impedi-lo e não tem, em vez de ele, protetor algum. Ele é quem mostra o relâmpago como temor e esperança, e faz surgir as nuvens saturadas de chuva. O trovão celebra os seus louvores, e o mesmo fazem os anjos, por temor a ele, o qual lança as centelhas, fulminando, assim, quem lhe apraz, enquanto disputam sobre Alá, apesar de ele ser poderosamente implacável. Somente a ele são dirigidas as súplicas verdadeiras, e aqueles os quais invocam, em vez de ele, em nada os atenderão, são semelhantes a quem estende a mão até a água, para que a mesma lhe suba à boca, coisa que jamais acontecerá. Sabei que a súplica dos incrédulos é sem valia. A Alá se prostram aqueles que estão nos céus e na terra, quer queiram quer não, tal como fazem as suas sombras, ao amanhecer e ao entardecer. Pergunta-lhes, quem é o Senhor dos céus e da terra? E afirma-lhes, e Alá. E dize-lhes, e adotareis, acaso, em vez de ele, ídolos, que não podem beneficiar-se nem defender-se? Poderão equiparar-se o cego e o vidente? Poderão equiparar-se as trevas e a luz? Atribuem, acaso, a Alá parceiros, que criaram algo como a sua criação, de tal modo que a criação lhes pareça similar? Dize, e Alá é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o único, o irresistibilíssimo. Ele faz descer a água do céu, que corre pelos vales, mesuradamente, sua corrente arrasta uma espuma flutuante. Também, os metais, que os homens fundem com afã, no fogo, para fabricar utensílios e ornamentos, produzem uma espuma semelhante. Assim Alá evidencia o verdadeiro e o falso. A espuma desvanece-se rapidamente, o que beneficia o homem, porém, permanece na terra. Assim Alá exemplifica os fatos. Aqueles que atendem ao chamado do seu Senhor obterão o bem, e aqueles que não o atendem, ainda que possuíssem tudo quanto existe na terra, ou outro tanto, tentassem, em troca do que possuem, redimir-se com isso. Estes terão pior cômputo e sua morada será o inferno. Que triste morada! Acaso,
Quem está ciente da verdade que tem sido revelada pelo teu Senhor é comparável àquele que é cego. Só o entendem os sensatos, que cumprem os compromissos com Alá e não quebram a promessa, que unem o que Alá ordenou fosse unido, temem seu Senhor e receiam o terrível ajuste de contas, e que perseveram no anseio de contemplar o rosto de seu Senhor, observam a oração e fazem caridade, privativa ou manifestamente, daquilo com que os agraciamos, e retribuem o mal com o bem, e estes obterão a última morada. São os jardins do Éden, nos quais entrarão com seus pais, seus companheiros e seus filhos que tiverem sido virtuosos, e os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Que a paz esteja convosco por vossa perseverança. Que magnífica é a última morada! Em troca, aqueles que violam o compromisso com Alá, depois de o haverem constituído, que desunem o que Alá ordenou fosse unido, e causam corrupção na terra, sobre eles pesará a maldição, e obterão a pior morada. Alá prodigaliza ou restringe o seu sustento a quem lhe apraz. Eles se regozijam da vida terrena, porém, o que é a vida terrena, comparada com a outra, senão um prazer transitório? Os incrédulos dizem, por que não lhe foi revelado um sinal do seu Senhor? Responde-lhes, Alá deixa que se desvie a quem lhe apraz e encaminha até ele os arrependidos, que são crentes e cujos corações sossegam com a recordação de Alá. Não é, acaso, certo, que a recordação de Alá sossega os corações? Os crentes que praticam o bem terão a bem-aventurança e terão feliz retorno. Assim te enviamos a um povo, ao qual precederam outros, para que lhes recites o que temos revelado, apesar de negarem o Clemente. Dize-lhes, ele é o meu Senhor. Não há mais divindade além dele. Nele confio e a ele será o meu retorno. E se houvesse um Alcorão, mediante o qual movimentar-se-iam as montanhas ou fender-se-ia a terra, e os mortos falariam, seria este, porém, o comando pertence integralmente a Alá. Não reparam os crentes que se Alá quisesse, teria encaminhado todos os humanos? Porém, a calamidade não cessará de açoitar os incrédulos, pelo que tiverem cometido, ou então rondará os seus lares, até que se cumpra a promessa de Alá. Sabei que Alá não falta à sua promessa. Mensageiros anteriores a ti foram escarnecidos, porém, tolerei os incrédulos e depois os castiguei. E que terrível foi o meu castigo! Portanto, quem é o observador de tudo quanto faz toda a alma? E atribuíram parceiros a Alá. Dize, nomeai-os. Porventura podereis inteirá-lo de algo da terra que ele não saiba? Ou isso é uma maneira de falar? Qual? Porém, a sua conspiração alucinou os incrédulos, que foram afastados da senda reta. Mas quem Alá deixar desviar-se não terá guia algum. Sofrerão um castigo na vida terrena, porém, o do outro mundo será mais severo ainda e não terão defensor algum, ante Alá. Eis a descrição do paraíso, prometido aos tementes, é um lugar, abaixo do qual correm os rios, seus frutos são inesgotáveis, assim como suas sombras. Tal será o destino dos tementes. O destino dos incrédulos, porém, será o fogo. Aqueles aos quais concedemos o livro enchem-se de júbilo pelo que te foi revelado. Entre os grupos de pessoas, há alguns que negam uma parte dele. Dize, tem-me sido ordenado adorar a Alá e não lhe atribuir parceiros, só a ele imploro, e para ele será o meu retorno. Deste modo temos revelado, para que seja um código de autoridade, em língua árabe. E se te renderes às suas ganâncias, depois de teres recebido a ciência, não terás protetor, nem defensor, em Alá. Antes de te havíamos enviado mensageiros, e lhes concedemos esposas e descendência, e a nenhum mensageiro foi possível apresentar sinal algum, senão com a anuência de Alá. A cada época corresponde um livro. Alá contesta ou confirma o que lhe apraz, porque o livro matriz está em seu poder. Quer te mostremos algo do que lhes temos prometido, quer te acolhamos a nós, a ti só cabe a proclamação da mensagem, e a nós o pedido de prestação de contas. Não reparam em como temos reduzido as terras deles, de suas fronteiras remotas? Alá julga, e ninguém pode revogar a sua sentença. Ele é prestes em ajustar contas. Seus antepassados também conspiraram, porém, Alá conscientizou-se de todas as conspirações. Ele bem sabe o que faz cada ser, e os incrédulos logo saberão a quem pertence a última morada.
Os incrédulos dizem: Tu não és mensageiro. Responde-lhes: Basta Alá por testemunha, entre vós e mim, e quem tem a ciência do livro.